Bem-vinda, Gilda, que saudade, É saudade de verdade, você. eu também, que saudade de vocês. Sempre fazendo um trabalho muito lindo e importante, né? Foi Que muito bom que bom. nós temos a tecnologia, né, para nos unir aí um É isso pouquinho aí. e trazer aí você para ajudar a tantas e tantas pessoas. Você que é um grande farol aqui do nosso planeta Terra, né, plantando lindas sementes, né? Nós somos frutos aí da sua árvore, né? Aí também Obrigada. de saberes, né? Então, assim, gratidão por nos auxiliar nessa caminhada, né? Vamos lá, agora é com você, viu, Gilda? E gratidão por sempre que vocês me ajudam também. Sempre que eu peço ajuda, vocês estão sempre ali solícitos para ajudar. Tá? Muito Amém. obrigada por existirem. Tá? Bom, eu vou falar hoje, na verdade, eu vou passar slides. Talvez eu corra até um pouquinho nos slides. Mas, na verdade, o que eu quero colocar é fruto de duas coisas, das minhas vivências e das pesquisas, não só mundiais, mas como das pessoas que eu conheci, que eu regredi ou que eu ajudei. Tá? Então, é uma mistura dessas duas coisas, tentando mostrar para vocês, nesse momento em que a Universidade de Harvard publica um artigo sobre a existência de seres no meio de nós, tá? Que vem ajudar um pouquinho dentro de tudo aquilo que eu passei, que muitos passaram, e que sempre fomos marginalizados como alguma coisa não real. Tá? Então, agora, com os estudos um pouco mais científicos, vai dando um pouquinho mais de chão e um pouquinho tirando esse estigma que nós carregávamos de que estávamos falando alguma coisa fora da realidade. Tá? Eu escolhi essa foto, na verdade, para representar que se os seres estão no meio de nós, eles não são pessoas esquisitas, diferentes, estranhas, como muita gente pensa, que tem uma orelha torta, tem uma cara com uma testa grande, alguma coisa assim. Não, são seres bonitos, são seres inteligentes, são seres normais, igual a nós. A única coisa que eles têm, eu botei essa foto que tem uma luz no peito, é que eles têm uma energia diferente. Então, se você tem uma sensibilidade, você pode perceber esse tipo de vibração. Tá? Aliás, os meninos falaram de quando nossos encontros em São Paulo, e muitas vezes a gente pôde perceber essa presença de vibrações diferente das espirituais, são vibrações de uma frequência muito mais alta. Tá? Pode passar. Então, isso aqui, quando eu coloco, está no meu livro Rio Subterrâneo, tá? Essa noite especial é quando muda a minha vida, tá? É porque eu vou fazer um encontro na minha casa para conhecer uma pessoa que no jantar tinham me dito que era uma pessoa com poderes especiais. Eu não ligava para a ufologia, mas eu sempre fui fascinada por parapsicologia, por hipnose, hipnose de palco, todos os fenômenos. Eu era atraída por isso. Então, eu convido duas pessoas conhecidas, mas essa pessoa que seria espiritual para um jantar na minha casa. E é quando esse ser entra na minha casa e a história está no Rio Subterrâneo, vou perder muito tempo aqui, do momento que ele se levanta, chega perto de mim, em que eu estava colocando bebida no copo, porque tinha acabado as bebidas, e eu sempre disse que se eu encontrasse o mestre, ele ia estar de terno e um copo de uísque na mão, não seria de branco de barba. Tá? E esse ser estava de terno com um copo de uísque vazio na mão. Quando ele começa a falar comigo, o mundo para. O tempo para mim, o tempo para a sala, o tempo para todo mundo na casa. E ele só sabia minha vida, passado, futuro, tudo. E ele diz por que nós estamos ali, que ele era um contatado dentro dos vulcões na Ilha das Canárias. Hoje em dia já tem um monte de pesquisa, um monte de foto, um monte de vídeo mostrando naves entrando para dentro de vulcões. Nessa época eu não sabia nada. Para mim aquilo foi um susto. E ele diz que eu estava ali para ajudá-lo na transição do planeta e que nessa época o mundo acabava em 2 anos. Nós estávamos realmente com um planeta muito pesado e vai ter aqueles encontros harmônicos que vai melhorar tudo isso. E eu, anos depois, 2 anos depois, eu estou em Londres,
vou conhecer o Dalai Lama numa palestra, em que ele vai dizer exatamente isso, que o mundo estava para acabar, mas que aqueles encontros todos que teve de meditação pelo planeta tinham afastado aquela nuvem escura e nos dado uma chance de sobrevivência. Seguinte. Então, a partir daí, realmente minha vida muda, mas a minha vida muda no sentido em que a minha Kundalini foi ativada. Só que eu não tinha ideia, gente, do que era Kundalini. Eu vou estudar depois. Então, essa agora é a hipótese que nos deu um pouco mais de chão, que é essa hipótese criptoterrestre desses autores da Universidade de Harvard, tá? Em que vai colocar isso, essa preocupação com os fenômenos anômalos, mas até aquele momento só tinha 2 exemplos, tá? Ou era vindo de outro planeta, e seriam civilizações avançadas de outro cosmos, vinda do cosmos, ou então seriam tecnologias desconhecidas humanas. Tá? Seguinte. Então, sustenta que os OVNIs podem refletir atividades escondidas na Terra, por exemplo, no subsolo e arredores. Dentro da parte mística ou esotérica, há muito tempo que falamos sobre isso. Falamos sobre essa possibilidade de mundos internos, mundos subterrâneos, tá? Mas isso tudo ficava sempre na parte esotérica, mística, no imaginário, mas nunca como uma realidade. E agora está vendo essa possibilidade dessa realidade. Tá? Então, vamos tentar entender um pouquinho isso. O seguinte. Então, vai ter essa outra hipótese, que é a ultraterrestre, tá? Que seria um subconjunto da criptoterrestre, e os OVNIs podem refletir atividades de seres inteligentes escondidos nesse subsolo, ou próximo, na Lua, tá? Ou mesmo caminhando, gente, no meio de nós, que é isso que eu tentei mostrar naquele primeiro slide, que falo na minha noite especial, que é um ser humano, de aparência humana, só que com uma frequência diferente, que vai entrar na minha casa e vai fazer toda a mudança na minha vida. Seguinte. Anos depois, já em 96, tá? Eu vou ser convidada para ir ver, eu fui para um congresso, na verdade, pode passar. Eu fui num congresso na Amazônia, tá? E lá eu fui convidada pelo ufólogo da Amazônia para ir nesse sítio, do Raimundo Picanso, tá? Onde dentro dessa pocilga tinha aparecido uma enorme luz, que o capataz Pedro que tinha visto por 1 hora, e quando o Picanso volta para casa, ele está tremendo na porteira por causa dessa luz. A partir daí, passam a ter encontros todos os dias. Era só você ir lá, e cada 2 horas, na quebrada, que seria 9h30, 11h30, alguma coisa acontecia, alguma coisa aparecia, um fenômeno acontecia, uma luz aparecia. Seguinte. Então, hoje é o Picanso, tá? Ele reúne 15 pessoas para presenciar o fenômeno, e às 21 horas todo mundo vê o objeto. Seguinte. Eu estava nesse congresso, eu saio desse congresso com o Dr. John Mack e o Gilson Mitoso, que era o ufólogo da Amazônia, para ir nessa fazenda, tá? Para vivenciar os fenômenos. E nós vamos não só ver luzes muito baixas correndo por cima das árvores, tá? Como vamos também passar por um fenômeno grande, que é como se o céu abrisse. Primeiro a gente vê 2 relâmpagos, o céu abre, desce uma bola como uma lua cheia, depois sobe outra vez. Tá? E o momento antes disso, em que a gente passa uma coisa elétrica por cima, apaga os relógios, tá? E a seguir a noite vira dia. Gente, é a cena mais linda que eu já vi, mais forte em toda a minha vida. Seguinte. Esse é o momento que fomos lá, as fotos, esse da ponta é o Gilson Mitoso, o Dr. John Mack, o Picanso e eu. Tá? Eu bem mais nova, né, gente, naquela época. Aqui, depois, a segunda vez que eu vou com o Dr. Pierre Weil, eu e o Picanso. Seguinte. Então, juntando a isso, eu estou correndo um pouquinho, estou dando só pinceladas desses eventos, tá? Para poder seguir meu pensamento, o que eu quero mostrar para vocês até o final sobre tudo isso. Então,
essa possibilidade de seres ultraterrestres, cidades subterrâneas. Tá? Por quê? Porque depois que acontece esse fenômeno, eu vou regredir o Picanso mais uma vez, e nessa regressão ele como que incorpora ou recebe alguma coisa diferente, com uma voz grossa, que segura meus pulsos e diz que aquele fenômeno estava acontecendo ali, porque ali teria existido uma cidade enorme e que um cataclisma teria acabado, mas que os seres continuavam ali presentes e que eu teria vivido nessa cidade ancestral. Tá? E então, eu vou ser regredida por causa desse fenômeno, eu e o Dr. John Mack, lá em Boston, com um psiquiatra presente, para descobrir o que tinha acontecido, porque a gente viu todos esses fenômenos, mas nós não vimos a nave nenhuma pousar. Nós só vimos essas luzes. Tá? Então, nessa regressão, que é a primeira que vão fazer em mim, eu vou ver uma parte do que aconteceu, e mais tarde eu vou fazer uma outra regressão com Mário Simões em Portugal, em que eu vou reviver tudo o que me aconteceu naquela noite. E o que eu vou reviver, gente? Eu vou reviver eu sendo puxada por uma luz, parando dentro de uma nave, onde tem uma porta que abre para uma cidade. E quando eu saio da nave para essa cidade, que tem um ser feito um formigão, como que controlando aquela entrada, e por ali desce um mestre que aí de túnica branca, que segura minha mão, me leva para essa cidade, tá? Eu sinto que tem uma passagem de dimensão. Então, como se essa cidade estivesse aqui, mas não está acessível, porque está noutra dimensão. Então, nós vamos passando outros relatos que vocês vão ver como é que isso pode acontecer. Seguinte. E para corroborar com isso, para mostrar que não é só no Brasil que isso acontece, tem esse livro do Fábio Serpa, que foi um grande pesquisador argentino, meu amigo, que já faleceu, tá? Em que ele vai colocar sobre as cidades intraterrenas. Que desde esse ponto de Mato Grosso teria um povo de servidores escolhidos, que seus sacerdotes preservaram o legado dos deuses cósmicos e esperam o retorno das naves douradas. Foram iniciados pelos antigos mestres nos segredos de uma magia excelsa, incursionam nos céus do nosso planeta com aparelhos telematerializados e se apresentam por teletransporte. Seguinte, eu estou correndo um pouquinho, mas como tudo isso vai ficar gravado, vocês podem depois ver com calma. Aqui é o roncador, tá? Então vai ter esse caso de Hilda Thorpe, que vai ser investigado por ele e que eles vão ser levados dentro de um carro, os dois, ela e o marido. Percebeu que alguma coisa estava guiando, sentiu muito calor, o marido tentou frear e o carro não obedecia, porque isso é comum, tá? Nos fenômenos. Eles paralisam o carro, a pessoa tenta conduzir o carro e o carro não vai. É o seguinte, eu tenho vários casos de relatos semelhantes. Tá? Então, ela sente o corpo picar, como se fosse um aspirador, com uma força muito grande, e ela perde a consciência. E tinha uma luz muito forte. Quando ela acorda, ela está numa cama, com 5 ou 6 homens em volta, ela achou que tinha morrido. Eles tinham os olhos oblíquos, a pele de vermelho oliva e não tinham orelhas. As comunicações eram telepáticas. O seguinte. Aí apresenta uma nova figura, tá? Turnelde, que a mão tinha 6 dedos. Há muitos relatos de seres com 6 dedos. Então levam ela para ver outros planetas e quando ela volta, ela vê que está num túnel, que as paredes eram lustrosas, ela vai se submeter a várias sessões hipnóticas e ela sempre repete a mesma história. Seguinte. E para dar mais um reforço dentro disso, eu tenho o caso da Carla, que é portuguesa, tá? Em que ela foi abduzida por esse ser à direita, talvez seja um dos desenhos mais bem feitos sobre esses seres, porque ela desenha muito bem. E essa outra criatura à esquerda é o mestre dela, que se diz que vem de Sírios, que desde que ela é criança, ela recebe orientações dele, tá? Que também tem olho de gato. Tá? O seguinte, ela estava na Serra de Sintra, onde tem esse palácio, tá? Foi com um grupo de amigos. Seguinte,
E eles começam a caminhar e parecia que estava tudo fluindo, como se tudo se encaixasse para aquilo acontecer. Ela tinha a sensação de programação. Chegando perto da entrada da gruta, o grupo já estava lá todo reunido, muito alegre. Tá? Eu conheço duas pessoas que foram com ela. Seguinte, além dela. Eles chegam à entrada, parecia muito escura e estreita, e o Paulo disse que ela tinha que ir na frente. E essa gruta seria conhecida pelos grupos iniciáticos como Gruta do Y. Entraram os outros em seguida, e havia uma espécie de galeria larga que depois se divide em 2 corredores estreitos que viram para a direita. O estranho daquela parte é que parecia estreita, mas, na verdade, a sensação é de que era muito mais larga. Seguinte. Paulo fala que esse lugar era conhecido como embocadura ou portais, para planos mais sutis, os tais dos intraterrenos, habitados por seres mais avançados, ligados a uma cidade de Agartha. Ficaram quietos em fila indiana. Ela começa a sentir um vento, uma corrente de ar. Parecia que girava à volta dela e como tudo se alargasse. Seguinte. Emitia uma sensação de paz e de tranquilidade. Depois ela vê surgir lá no centro uma luminosidade que vai aumentando de tamanho e essa sensação de que tudo se alargava. O seguinte. E aí aparece esse ser, muito bonito, muito branco, alto, como se tivesse uma taça. Essa entidade feminina tinha cabelos compridos, lisos, que chegava quase à cintura. Eram brancos, com brilhos prateados, refletiam uma luz do ambiente. Tinha um pescoço alto, muito claro, que se parecia brilhar. Uma aparência jovem, saudável, era magra e alta. Os olhos eram um pouco rasgados, meio oblíquos. Era muito bonito. Mas se vocês repararem, ela está de túnica, mas ela tem um uniforme, uma gola de uniforme por baixo. Seguinte. O ser masculino tinha 2 metros a 2,10 metros, o cabelo também era liso e comprido, chegando um pouco abaixo dos ombros, tinha um ar de sábio, sua pele era clara, os olhos também eram oblíquos, ligeiramente alargados, igual a entidade feminina. Também se vestia de branco, com roupas compridas e largas que iam até os pés. A roupa era simples, mas tinha alguma coisa por baixo da roupa. Seguinte. Eles explicaram para ela que a uma determinada altura eles tiveram que sair da superfície do planeta para se proteger da humanidade, que estava muito agressiva. E para não interferir com as formas de vida já existentes no interior, tiveram que criar um espaço entre planos, onde habitualmente ainda não são acessíveis a todos. Com a tecnologia deles, trabalharam as forças telúricas do planeta e criaram acesso de comunicação entre planos. Nós estamos num determinado plano, não os vemos como seres físicos, se não estivermos lá no mesmo plano e vice-versa. Seguinte. Com isso, então, chegamos à conclusão que eles também são interdimensionais. Então, que interdimensionais teriam vários tipos de seres, tá? Tanto seres como esses, que nós vimos até aqui, como outros tipos de seres que estão nos invadindo. O seguinte. E dentro daquele mesmo artigo de Harvard, tem essa hipótese interdimensional, e ele pode envolver seres de dimensões coexistentes ao lado das 4 dimensões do espaço-tempo, mas que também podem ser seres extratemporais, viajando pela 4ª dimensão para visitar diferentes períodos de história da Terra que pode viver o retorno dos nossos descendentes para estudar nosso próprio passado e evolutivo hominídeo. Seguinte. E aí, dentro disso tudo acontecendo no mundo, dentro das pesquisas, todos esses fenômenos, todas essas vivências com seres presentes aqui na Terra, ou físicos, ou dentro desses mundos intraterrenos, tá? Continuando toda aquela dificuldade dos Estados Unidos, onde tem o maior número de avistamentos, negando toda a possibilidade de seres extraterrestres, tá? Esse rapaz corajoso, tá?
vai fazer as denúncias bastante explosivas. Acredito que muita gente que está me ouvindo viu essa parte, tá? Outros não, em que ele vai alegar que o governo dos Estados Unidos e as empresas aeroespaciais privadas têm um programa secreto de recuperação de acidentes de engenharia reversa. Ele vai jurar em cima da Bíblia no Senado, tá? E com isso vamos abrir uma nova era de possibilidades de avistamentos e possibilidades do governo confirmando a existência dessas naves. O seguinte. E o mais importante, essa foto que está ao lado é o famoso tic-tac, que foi o primeiro registro considerado legítimo, e ele testemunha sobre o juramento, como eu coloquei, né, numa audiência televisionada do Subcomitê de Segurança Nacional, Fronteiras e Relações da Câmara dos Estados Unidos, com outras sessões também a portas fechadas. E o mais importante é que o inspetor-geral da Comunidade de Inteligência considerou a sua queixa credível e urgente. Então, isso vai abrir um novo espaço na pesquisa mais física, tá, do fenômeno. Seguinte. E no meio de tudo isso, a Marinha Americana, tá, vai começar a também estudar, principalmente foi na costa da Califórnia, em que teve um dia que mais de 100 objetos foram avistados, tá, em que eles vão perceber que esses objetos entram no mar, tá, viajam a altas velocidades, tá, e saem do mar com a mesma velocidade e, de um modo geral, não faz onda. Tá? Eles entram e saem com muita facilidade. Isso vai nos ajudar, esses relatos todos que eu vou colocar da Marinha, a outros relatos anteriores que nós já tínhamos na pesquisa e nas vivências. O seguinte. Em relação à capacidade deles, tá? Eles viajavam a alta velocidade, tá? 1.500 metros, segundo mais 4 vezes a velocidade do som no ar. Um deles teve um impacto muito próximo de um submarino nuclear. Seguinte. E aí, quando isso começa a ser divulgado dos Estados Unidos, eu recordo esse caso que aconteceu conosco numa vigília com a APO, Associação Portuguesa de Ovinologia, em Portugal. Tá? O que nós avistamos, o que nos aconteceu, e o que eu vou descobrir depois o que era, porque no dia nós não tínhamos ideia. Seguinte. Esse é o convento da Rábida. Nós estamos na Praia do Creiro. Seguinte. Isso aí é a criação desse convento. Esse convento fica bem em cima, nas montanhas. Qual a importância disso? É que nós estamos debaixo dele, na praia, e depois eu vou conversar com o vigia desse convento, que vai me dizer que aquilo que nós vimos, eles também costumavam avistar. Seguinte. Essa é a Praia do Creiro, na Rábida, 24 de outubro de 2004. Seguinte. Aqui estamos o que comandava o meu grupo, eu. Essa é a Carla, essa que está com o chapeuzinho claro. Esse aqui era o nosso principal, esse à direita é meu filho. Nós estamos à noite, muito frio, na Praia do Creiro. Vocês podem ver pela roupa que estava muito frio. Então, perto da meia-noite, nós vamos fazer uma meditação em roda e começamos a ouvir um barulho como se fosse pássaros no mar. Seguinte. E isso foi o que nós vimos. Esse desenho à esquerda foi o que nós avistamos. De uma lua cheia, tinha o reflexo do luar no mar, mas tinha essas outras bolas todas, assim no mar, que se moviam a alta velocidade e que faziam um barulho muito estranho, que nós não sabíamos o que era. E esse aqui, à direita, é um registro similar no Triângulo das Bermudas. Seguinte. E quando eu vou assistir uma palestra desse Paul Stonehill, tá, no futuro, é que eu vou descobrir o que foi, porque antes eu só sabia que nós tínhamos visto aquelas luzes andando em alta velocidade e fazendo esse barulho que nós achávamos que era pássaro, e depois eu vou descobrir o que são. Seguinte. Seriam objetos submarinos não identificados, tá?
E, segundo esse oficial da Marinha Soviética, faz esse barulho de cochear. Tá? E os sons emanavam de objetos nas profundidades captados pelos submarinos nucleares russos. Essas bolas de luz e esse som só perseguiam os submarinos nucleares russos. Tá? Parece um cochear de rãs. Nós achamos que eram pássaros, mas eles descobriram que era um tipo cochear de rãs. Seguinte. Em 1970 tem essa conferência da Marinha. Sumiu o slide. Oi, estou ao vivo ainda? É isso. Em 1999, esses submarinos nucleares russos despertam atenção e esses, como eles chamam, kvakeris, cercam muitos desses submarinos. Tá? Respondiam à sinalização dos barcos, mas nunca foram agressivos. Tá? Em 1990, eles encerram esse programa. Os russos chamavam de kvakeri, os OSNIs, os objetos. Seguinte. E aí, o recente da Marinha Americana, tá? Esse oferece um relato do capitão Evans, hidrógrafo da Marinha, que descobriu ter visto ondas ou pulsações luminosas sob a água, movendo-se em alta velocidade, passando por navio no sentido sul-oeste. Ao olhar para leste, a aparência era de uma roda giratória cujos raios estavam iluminados. E vão se acumulando relatos similares que foram desses avistamentos perto da Califórnia, há pouco tempo. Seguinte. E importante é quando 2 caças Super Hornet engajados com o tic-tac, conforme descrito por Corbel, o ato foi observado movendo sob uma perturbação redonda na água. Seguinte. Essas 2 fotos não são reais, tá? São simulações do que foi descrito ou visto. Ele via essa roda de espuma branca, tá? Só que tinha alguma outra coisa. Por baixo daquela água branca tinha um objeto. E parecia ter uma forma de cruz e esse objeto fazia alguma coisa. Parecia estar atracado, como se tivesse alguma coisa por baixo dele. Mas eles viram isso entrar e sair em alta velocidade mais de uma vez. O seguinte, perto da costa da Califórnia. Agora eu vou só colocar sobre a visão desse pesquisador da meta-integral, estudos de Exo dos Estados Unidos, que é da psicologia integral, tá? Da transpessoal, na verdade, sobre quem seriam, de onde poderia haver outras hipóteses, não sendo só aquelas hipóteses do trabalho de Harvard. Esse é anterior. Seguinte. Então, aqui nós temos vários, eu não vou descrevê-los, apenas para que vocês vejam quais são as possibilidades. Tem hipótese extraterrestre, extradimensional, viajante temporário, governo secreto, psicossocial, luzes da Terra, hipótese tetrapsíquica, hipótese cocriativa, hipótese inteligência artificial, hipótese civilização separatista, hipótese integrativas. Porque ninguém sabe, essas são apenas as mais comuns, além das outras de Harvard atuais. Seguinte. Agora, esses seres, tudo isso é real? São reais e não reais, são físicos e não físicos. Estão em 2 realidades, na dimensão física e em dimensões paralelas. Essa característica de duplicidade paradoxal está presente na maioria dos encontros relacionados ao fenômeno. Há sempre essa dualidade. Tá? Inclusive, quando nós tivemos um encontro fechado na Universidade de Harvard sobre abdução, também foi essa conclusão que se chegou, que o fenômeno se passava nessa dualidade de dimensões. Tá? No mundo atual e no mundo imaginal. Mas imaginal real, físico. Tá? Só de uma fisicalidade diferente da nossa. Seguinte. E aí vem a pergunta.
né, que estava no slide anterior. Quem são eles? Quem são esses seres? Né? Então, nós temos essas várias hipóteses que eu já coloquei, tá? Mas todos esses relatos ligados a mundo intraterrenos, tá? Vai nos levar a várias possibilidades de quem seriam eles. Seriam ancestrais, como já se colocou, que estariam em outras dimensões há muito tempo. Atualmente estariam aqui no meio de nós como mestres, feitos Manhattan's, tá? Que estariam ligados, seriam seres mais iluminados, de uma dimensão diferente, que estariam também se apresentando, porque nós temos, por exemplo, o caso do General Show aqui no Brasil, em que um extraterrestre Yogarim, que ele vê dentro da nave, ele vai ver na Terra, em Alexandria, como o mestre Elmória, como se fosse os dois, fosse a mesma pessoa. E Elmória estaria aqui, físico, humano, gente. Seguinte. E o mesmo vai acontecer com a Blavatsky, que durante muito tempo tinha um mestre que ela via a nível espiritual, tá? E quando ela vai a essa exposição em Londres, ela vai encontrar o mestre Elmória, que ela via, tá? Humano, físico, dentro dessa exposição em Londres. Seguinte. E a Blavatsky vai dizer que Sanat Kumari seria originado de Vênus, não seria parte da raça humana, teria vindo para o planeta para acelerar nossa evolução, junto com 3 Kumaris, que são auxiliares, e uma corte de seres iluminados fixando-se em Shambhala, um oásis no deserto de Gobi. Em todas as minhas experiências, inclusive com a minha regressão do que aconteceu na Amazônia, o ser que eu vi, tá, nessa regressão, tá, eu vi esses 3 triângulos dentro da nave. O ser que eu vi tinha uma luz gigantesca. Eu não vi o rosto, era só luz. Que a gente se dobra na frente dele e voltamos em êxtase, como se tivéssemos visto Deus. Tá? E depois, isso para mim, a cidade que me levam, era como se fosse Shambhala. E eu passo a sonhar com Shambhala, eu passo a ver Shambhala, eu passo a estudar Shambhala por mais de um ano. Seguinte. E para Blavatsky, da doutrina secreta e da teosofia, Shambhala é a sede de todos esses Manhattans, uma fraternidade de mestres espirituais que se mudaram para lá quando o muçulmano emergiu. Eu contei lá no início da noite especial, e quando pela primeira vez eu relaxo à noite, eu nunca tinha saído do corpo, nem no mental, nem no astral, e penso no ser que eu chamo Ramon, eu imediatamente saio do corpo pelo meu mental, vou me ver voando em cima do planeta, num tempo anterior, em que vão me mostrar um continente no Pacífico. E eu penso em Atlântida, e a voz me diz assim, olha que está do lado esquerdo. Então depois eu vou estudar e vou descobrir que é Mu, da onde nossa civilização, nossas ancestralidades, uma boa parte da nossa humanidade, dos nossos saberes surgiu. Que seria diferente de Agartha. Seguinte, Shambhala, que é diferente de Agartha. E pesquisando o que é real e o que não é real nessas histórias, esse senhor, Nicolás Reoriche, que era um poeta artístico, um homem de saber, muito credenciado, ele vai ser indicado pela Liga das Nações, que seria a ONU da época, para encontrar Shambhala e devolver uma pedra que foi enviada por ele pelo rei de Shambhala. Esse meteorito era suposto ter vindo de Órion e ter propriedades especiais. Após essas viagens às montanhas de Altai, na Ásia, não se sabe ao certo o que se passa, mas ele muda com a família e ele vai se dedicar a vida dele toda sobre a existência de Shambhala. Seguinte. Agora, a gente não encontrar, tá, essas cidades a nível físico, porque já teve muitas expedições, procurando Agacor, Shambhala, Patiti, aqui na parte do Brasil,
e nunca se encontrou nada a nível físico. Mas isso não significa que não exista. Independente da real existência, o que é mais importante, ele é um mito, é um símbolo que existe essa força, que existe essa energia, tá? Inclusive criando a possibilidade dessa existência material. Dentro das minhas vivências, dentro de tudo que eu passei, de tudo que eu vi as pessoas, que eu regredi as pessoas, que eu fiz vigília, que eu ajudei pessoas, tá? Cada vez mais a existência da possibilidade, não só dessas cidades, como desses seres iluminados, e que parte desse fenômeno estaria ligado a isso, não estou dizendo que todo, mas uma boa parte dele, tá? Para fazer a nossa evolução, a expansão da nossa consciência, a mudança desse planeta, para que nós não nos destruiremos no futuro, tá? Mas sim podemos transcender no futuro. Tá? Cada vez mais tenho certeza que algum lugar existe materialmente, mesmo que seja numa dimensão diferente da que estamos acostumados. E que nessa evolução nossa, na evolução do planeta, essa frequência vai ser modificada, vai ser fortificada, para que a gente comece a perceber a possibilidade desses seres, porque eles estariam sim ligados a seres de outras órbitas, de outros planetas, de outros mundos, e através deles estariam incentivando essa nossa busca e essa nossa mudança de consciência que precisamos fazer para salvar nosso planeta. Seguinte, o que eu quis informar para vocês nessa análise? Tá? Já num livro meu eu coloquei isso. Quando é que começa a aparecer as naves? Depois que a gente estoura a primeira bomba nuclear em Hiroshima. Tá? Então, vamos pensar comigo. Se esses seres forem só de outros planetas, se não estivessem aqui, tá? A bomba atômica poderia não ter tanta influência na mudança dos fenômenos, na mudança do que acontece no planeta. Só que se eles estão aqui, tá? O estourar de uma bomba atômica vai atingi-los, mesmo que eles estejam numa dimensão diferente, ou que eles estejam também a nível físico aqui. Então, nesse caso, na minha análise, Apocalipse não faria sentido, porque se eles destruírem o planeta, estão destruindo a eles. Mas se revelação, iniciação e não destruição. Então, o que temos que fazer? Eu acho que essa conferência aqui tem mostrado isso. Tá? A gente tem que manter essa frequência alta, porque esses seres têm uma frequência muito alta. Para o encontro com eles, porque eles estão no meio de nós. Só temos que abrir a consciência e, principalmente, religar com os nossos ancestrais. A conferência anterior falou um pouco sobre isso. E quando eles me mostram o eles estão mostrando isso. Nós temos que ver quem são nossos ancestrais. Buscar de novo essa matriz. Religar com isso. Porque teria muitos desses seres seriam só ancestrais nossos, de civilizações muito antigas anteriores que viveram aqui, e que por causa de catástrofe, de cataclisma, inclusive no Pacto dos Ancestrais eu mostro isso, mostro a transição, eles foram para outros níveis, mas estão aqui mesmo, não foram para longe. Tem um livro, Uma Busca de Shambhala, que não sei se é o Rores, quando ele está indo com uns pessoas, um daqueles guias, né? De repente passa uma nave dourada nos céus. E ele pergunta o que é isso. E o cara, o condutor, diz assim, isso é um sinal de Shambhala. Tá? Então, que Shambhala seja só um mito, que Shambhala seja só um desejo de nós termos de mestres. Mas eu acho onde Shambhala mantém a ancestralidade, isso que me foi mostrado na Amazônia, tá? Que mantém guardado todo esse saber antigo que nós temos de readquirir, como nos religamos com os nossos ancestrais. Tá? Então, seguinte,
Então, essa busca nossa, aqui eu estou terminando, então, essa busca nossa por seres, por contato, por mudança de consciência, por abertura de consciência, por lugares especiais, tudo isso faz parte desse crescimento. Tá? Então, o recado que eu queria passar para vocês era que, concretamente, eles estão no meio de nós, que vocês acreditem nisso, que vocês possam vivenciar isso, que vocês possam abrir a mente para poder ter espaço para esse tipo de vivência. Pode tirar o slide para me falar? Tá. Então, essa busca de vivência, essa busca desse encontro tem que ser a nossa meta para que a gente realmente possa estar pronto para os fenômenos que vão vir, para as frequências que vão acontecer e para mudanças que vão ter no mundo. Tá? Muito obrigada. Gilda, Gratidão. grato, viu? Obrigada. Parabéns aí por aí plantar ainda mais sementes. Quem ainda não conhece Gilda ou não conhecia, né? Porque a partir de agora é só seguir também Gilda no Instagram. Está aqui abaixo o Instagram do Está Instituto Gilda do Moura. Instituto Gilda Moura. Gilda, uma nobre pessoa, uma alma assim incansável aqui em transmitir as experiências, o saber. Gratidão. Tchau. Beijo.